Bom dia. Então, continuando nossa aula sobre raça, etnia e multiculturalismo, interessante darmos uma retomada aqui, né, no nosso assunto aqui, ó. Então, o significado, né, a, a etimologia aqui das palavras aqui, né, o conceito, né, das palavras, o conceito claro, né, não só da etimologia, mas né, da filosofia, né, do que está por detrás desse conceito, né? De quando se cria uma ideia, né? Quando se denomina essa ideia, né? Tem que ter, existe por detrás disso, né? Por detrás dessa ideia, obviamente, uma filosofia, né? Um pensamento, né? O porquê que não é explicativo, né? Do porquê que se criou, mas sim o significado específico da palavra, né? Da ideia, do conceito. Então, raça, como nós falamos, né? É o conceito que obedece a diversos modelos para a classificação de diferentes espécies biológicas, né? De acordo com suas características genéticas e fenotípicas. Então, nós somos da raça humana, né? Porém, existem outras raças, né? No reino animal, nós somos humanos, tá? Nos diferenciamos do outro animal, tá? Por uma questão de raça, tá? A priori, somos animais, tá? Somos animais de raças diferentes. Aí sim, então podemos dizer que somos diferentes do cachorro, do gato, do papagaio, do passarinho, tá? Somos uma raça, uma espécie, uma raça diferente da outra, uma espécie diferente, uma espécie biológica diferente de outra raça animal, né? Pertencemos ao mundo animal, mas com raças diferentes. E a nossa é o ser humano, né? Aí sim vale o conceito, né, de raça, tá? Agora lá, etnia refere-se a um grupo social em que a identidade é definida de acordo com a língua, cultura, tradições e territórios. Aí sim nós somos etnias. Dentro da raça, existem etnias diferentes uma da outra, conforme aqui a identificação do texto aqui, conforme aqui o tópico aqui, né? Então, o que nos difere do japonês é a língua, a cultura, a tradição, o território, o espaço físico, né? O espaço além do físico, né, as relações, né, que se tem dentro desse espaço físico, então uma série de coisas. Então houveram diferentes teorias a respeito do surgimento dos seres humanos e essas surgiram na tentativa de classificá-las de acordo com a raça ou etnia. Então começamos aí, quando se fala da raça humana, né, nós falamos sobre uma questão né, somos diferentes com relação às nossas etnias, né? Porém, né, dentro da raça, né, dos conceitos de raça, somos iguais, tá? Não tem diferença. Isso foi o termo usado foi mal usado durante muito tempo, né, para definir, por exemplo, uma etnia, né, com relação a outra, denominando essa etnia como raça. Olha, essa raça é superior, essa raça é diferente da nossa, né? É aí que o termo raça, na verdade, foi impregnado, foi empregado por países, né, por, vamos colocar, não países, que isso já vem muito tempo antes, mas por culturas que se superam, eram superiores a outras culturas economicamente, tá? Então, aí sim, o termo raça foi exatamente uma tentativa, né, de inferiorizar os que eram submissos a uma cultura, né, de uma cultura imperialista. Nós vamos ver isso com mais detalhes. O primeiro aqui, o pai, considerado como o pai do racismo aqui, é o Joseph Arthur Gobineau. Vamos ver um pouco dele aqui, ó. Bom, apesar que tá aqui, né? Tá citado aqui, ó. Então, vocês têm lá uma gravação do YouTube, lá vocês vão ter lá essa figura importante aqui. Se vocês tiverem com maiores curiosidades, procurem, né?
Tá aqui foi uma citação da minha parte aqui, ó, considerado como o pai do racismo. É interessante você ver o porquê. Veja que ele está falando, ele está escrevendo provavelmente em 1840, mais ou menos, tá? 1840 e 1850, tá? Provavelmente, né, que ele está escrevendo sobre essa teoria dele. É o momento do iluminismo no mundo, tá? Então é um momento de transformações que já vêm sido ocorridos desde o humanismo, né? Transformações da ciência, né, da revolução científica, revolução industrial. Então, tem uma série de coisas aqui, né, que estão ou são contemporâneas do Joseph Arthur. Tá? É interessante você sempre colocar essas questões, né? O porquê que esse cara, por que essa pessoa, por que você está, né, esse grupo de pessoas está falando, está escrevendo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Cara, você tem que ver que existe todo um contexto que está em torno disso tudo. Nada é acaso. Sempre tudo tem, e nesse caso, com toda certeza, né? Porque nós estamos colocando o ser humano, nós estamos tirando o ser humano da sua função. É os primeiros passos, né, do que nós vamos conhecer como artificialidades. É os primeiros passos, né? Nós estamos transferindo a responsabilidade do homem para a máquina. Nós estamos criando mecanismos, tá, para que o homem se torne, né, independente, né, de suas funções, o que é um erro, tá? O que é um erro, né? Há um erro aí. Depois a gente vai conversando na medida das nossas aulas. Então, isso tudo está, de uma certa forma, está ocorrendo, está acontecendo nesse momento aí, né? Então, classificar o ser humano conforme a sua etnia, conforme a uns mais, outros menos, né? Ou a considerar a possibilidade né, de raças inferiores, isso é característico de um momento onde os impérios, né, os grandes impérios estão dominando, né, culturas que não têm condições, né, de sobrevivência, né, dentro desse mundo a qual foram acondicionados, que é um mundo capitalista. Então nós vamos ter aí uma série de questões históricas, sociais, né, geográficas, que vão envolver isso tudo, todas essas transformações, todas essas questões, né, que vão fazer do século XIX um momento onde, vamos colocar assim, as suas teorias vão ser postas em práticas, né? Então, um momento de teorias vão ser postas em práticas do século XX, logo no começo. E a gente vai ver o quanto, né, houve, né, sentido para que se fizesse, o quanto não, né? O quanto as coisas ali tiveram vamos colocar assim, momentos, né, de puro experimento, tá? Que aos poucos, né, desde do seu do seu surgimento, né, desde a sua elaboração num papel, né, a prática, então passa por uma série de, de questões ali que só posteriormente que nós vamos ver o quanto a prática muitas vezes, né, é totalmente diferente daquilo que se propõe na teoria. Então, falando em teoria, teorias raciais estavam intrinsecamente ligadas às nações imperialistas, como acabei de falar. As teorias raciais estão ligadas também ao pertencimento da classe social, também, que é uma coisa mais referente a países colonizados, tá? Que foram colonizados e se tornaram, e posteriormente adquiriram, né? Lutaram, né? E tiveram a sua independência. Então, são momentos diferentes aqui, tá? Dando continuidade, então, a esse nosso quadro aqui, eu vou chamar uma outra imagem aqui para nós aqui, que eu acho que é mais interessante aqui, peraí. Não mais interessante, mas
Eu acho mais bonitinho aqui. Tá aqui? Aqui, ó. Quadro da Tarsila da Moral. A Tarsila da Moral tem essa cara que é uma pintora da Idade Moderna, aliás, do movimento modernista do Brasil, da Semana da Arte, da Semana de 22, 1922, né? Então, ela é interessante, né? Porque ela, quando se fala em multiculturalismo, os temas que nós estamos estudando, né? Esse quadro representa bem, né? Que são um quadro chamado Operários, né? E isso aqui, ó, é uma relação de classe social, tá? Dentro desse contexto aí de que nós estamos falando sobre multiculturalismo, né? Então, a nossa relação de classe social aqui, ó, no Brasil, quando se trata, por exemplo, de uma classe mais, né, a classe trabalhadora, é isso aqui, ó. É uma mistureba, meu. Lá. Já que ela colocou poucos negros aqui. Não que eu, não que eu tô fazendo objeções ao trabalho dela aqui, né? Mas dependendo do lugar, é claro que eu acho que aqui ela fez ela fez uma relação ali mais com, né, com o que ela via no dia a dia dela, na época dela, que é São Paulo. E talvez acho que ela até tenha razão, né? Porque no início do 1922, né, se for colocar assim, ainda parte da produção, ainda parte da mão de obra dentro das fábricas eram mais de operários provindos, né, dos imigrantes, né, eram o que acontecia. Bom, o São Paulo ali, né, ele é a porta de entrada ali da toda imigração que vem para o Brasil, basicamente, né? Então tem muita gente que vem, que acaba ali vindo da Europa, ali no início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Só, já acho que, se não me engano, a segunda ou terceira leva, né, de imigrantes, mas talvez a maior de todas, né? Porque já vieram para assumir as fábricas, né? Coisa que não tinha, né? Não tinha mão de obra específica, então os caras vieram, principalmente italianos, né? Então ali até representa bem, né? Tem bastante fisionomia italiana ali, né? Olha lá, ó. E daí, então, vieram essas pessoas, vieram, isso nós estamos falando num momento delicado da nossa história, né? Porque nós estamos falando sobre o fim da idade, o fim da escravidão no Brasil, né? 13 de maio de 1888, né? E um ano depois a proclamação da República, um golpe militar e tudo mais, né? Então, os trabalhadores eram esses aqui, a boa parte era brancos mesmo, né? Então, foi um equívoco da minha parte de falar que, olha, esqueceu um pouco de negros, que não, foram brancos a maioria. Poucos negros trabalhavam em fábricas, né? Pelo fato de quê? Pelo fato de estar empregado, ganhar um salário, né? Vamos colocar assim, um privilégio de quem tinha. Privilégio de quem tinha, era privilégio de quem ganhava um salário miserável, mas era todo final do mês estava certo, né? E trabalhava 12, 13, 14 horas. Então, você veja por quantas situações nós passamos ao longo da nossa vida, né? Quantas essas pessoas fazem parte para que hoje nós podemos trabalhar, por exemplo, em casa, né? Do jeito que você bem entenda, né? Desde que você trabalha, claro. Mas posso trabalhar em casa, tranquilo, né? Isso daí, ó, nós devemos todos a essas pessoas, homens e mulheres aqui, ó. É interessante. Então, vamos falar um pouco sobre a questão, um pouco mais sobre a questão da preconceito, discriminação e segregação, que é esse quadro aqui também, né? Por isso que eu escolhi essa imagem. É interessante o quanto a arte dialoga, o quanto a arte, né, ela é expressiva, né, tem um diálogo com a realidade, né? O quanto isso e o quanto ela permanece com esse diálogo ao longo do tempo, né? Nós estamos falando de um quadro de 1922 que ele é atualíssimo, né? Ele é atualíssimo nos dias atuais, ainda se tem isso daí, né? Ainda se tem veja que está composto de uma forma hierárquica, né? Uma pirâmide, né?
uma face da pirâmide, é claro, né? É onde as coisas são isso, né? São exatamente isso. Vivemos num mundo segregado, vivemos num mundo de discriminação, um mundo de preconceito, e muitas vezes não entendemos o porquê, né? Esse mundo ainda existe, pois nós estamos no século XXI com uma das ferramentas mais, vamos colocar assim, mais talvez uma das ferramentas mais importantes para o nosso mundo de hoje, né? Que é a tecnologia, né? As ferramentas que é, podemos usar, né? Para a tecnologia em nosso favor. Então, nós temos inúmeras delas, né? Nós temos computadores, celulares, todos os tipos de aparelhos, né? Que podemos nos comunicar com o outro a distância milhares de quilômetros, né? Em tempo real, né? Coisa impensável isso nessa época que nós estamos aqui, ó, nessa época que nós estamos mostrando aqui, que é o quadro da Tarsila do Amaral, 1922, vai fazer um centenário, vai fazer 100 anos, de lá, desde que esse quadro foi composto até os dias atuais. Então, jamais, não se pensava que existiria um aparelhinho onde a pessoa coubesse na palma da mão, que fosse tudo, 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 né? Fosse uma máquina de fotografia, que fosse uma televisão, que fosse um computador, algumas coisas, por exemplo, como máquina de fotografia existia, televisão também, mas computador não era, se pensava sobre isso. Imagina então, né? Nós somos uma geração de 100 anos após o quadro aqui, certo? Que temos uma tecnologia avançada, mas ainda permanece, ainda persiste, né? Questões como preconceito, discriminação e segregação, tá? Igual lá naquela época, lá, não, não, não é igual. Lá provavelmente era muito maior, mas pelo fato dela ainda existir, dá para se considerar que, né, as coisas tiveram um lado positivo, mas ainda o lado negativo permanece, né? Pelo fato de existir, só pelo fato dela existir, só pelo fato de ainda existir, né? Talvez ainda seja, talvez propriamente para mim, né? Seja assim, dependendo da situação, me espante, né? De ver, por exemplo, de presenciar isso, né? Mas em alguns lugares, com certeza, isso ainda acontece, né? Que é o discriminar as pessoas, né? Com certeza, né? Quando você mora nos grandes centros, ah, vamos colocar assim, a ocorrência, o acontecimento, o fato, ou ele se camufla melhor, ou ele, né? Ele não é que não exista, né? Mas existe uma certa consideração, né, por parte, né, das autoridades em não deixar que isso aconteça. Então, quando você pega as grandes capitais, é mais difícil, né, de alguém, né, discriminar o outro à luz do dia, assim, né? Não vou dizer que não exista, mas existe. Agora, você pega determinados lugares, né, que são mais retirados, onde há uma certa predominância de uma etnia, e aonde, de uma certa forma, né, as pessoas, né, tendem a dar valores, né, a essa etnia de uma forma etnocêntrica, tá? É mais capaz que isso aconteça, tá? Você pega, por exemplo, bom, eu não quero discriminar, né, já que nós estamos falando de discriminação, mas tem no Brasil, nas cidades que eu conheço, né, próximas, eu moro em Curitiba, próximas a Curitiba, né, em estados próximos aqui, que são cidades que, né,
não se é bem-vindo o estrangeiro, o imigrante, não se é bem-vindo pessoas de outros estados e outras regiões e outras cidades, não é? Por quê? Porque uma série de questões, dentre elas o próprio estigma que tem o povo, né? O estigmatismo do povo brasileiro, né? De ser um povo meio folgado, que não gosta de trabalhar, né? Você olhar, né? Se você olhar para essas comunidades, né? Que eu já passei por elas, assim, elas têm, não vou dizer que estão certas, né? Mas é a forma delas viverem é diferente de muitos no país e no mundo, né? Por quê? Porque são comunidades, algumas dessas comunidades, muitas delas, posso dizer que são comunidades que vivem do trabalho do campo e esse negócio que nós temos assim, né, na nossa civilização ocidental latino-americana, de que sexta-feira já começa a farra, né? Né? Só sábado e domingo é descanso. Na sexta já começamos a festar. Isso não existe para eles. Sábado e domingo é segunda e terça. É trabalho, né? Os caras começam a trabalhar às 5 horas da manhã e vão até, né, até o sol se pôr, né? Então, aí fica, né? Então, pô, Deus, aquela galera às vezes chega, né, tal, assim, que os caras de repente vêm, né, talvez erroneamente, né, porque nem todo mundo que, né, vamos colocar assim, gosta do final de semana, né, do sábado e domingo, pode ser considerado também como um festeiro, né, um bagunceiro e tudo mais, né. Talvez seja isso que eles pensam da gente, né, não sei, né, mas nem todo mundo é assim, né, então tem que ter uma certa relevância, eu acho que teria de existir uma certa relevância quando você fala, por exemplo, sobre essas questões, essas relações que se tem entre culturas diferentes, né? Bem, a questão é que existe a segregação, existe o racismo, por conta muitas vezes da má informação, por conta muitas vezes, né, do ódio, né, da má informação, tudo vai, entendo que tudo vai acumulando, né? Quando nós pegamos, por exemplo, nós falamos sobre essa questão racial, tudo se acumula, né? E muitas vezes a base ou a peça ou a informação, né, principal disso tudo é equivocada, né? O que acaba acumulando equívocos, entende? Então é perigoso você formular algo, né? É perigoso você aceitar algo que está formulado. Porque você não sabe das estruturas, você não sabe qual foi, como foi a estrutura daquilo para chegar vamos colocar, num produto final, né? Então você não sabe, quando você tem ideia a respeito dessas coisas, entendeu? Ou quando você tem uma ideia, mas você conhece que aquilo é fruto de um equívoco, de algo equivocado, né? Você vê o quanto aquilo pode dar um resultado, o quanto aquilo dá um resultado, tá? Que interfere no meio, tá? De uma forma direta, tá? E de uma forma violenta. Eu vou dar um exemplo bem que talvez acho que todo mundo conheça, né, cara? Quando você tem, por exemplo, uma falsa ideia de etnia ou raça pura, ou raça superior, como é ou como foi. Não digo o nazismo, mas os neonazistas, ou os nazistas novos aí, né? Que é essa galera aí que se promove com relação à superioridade de etnia. São caras são tão burro que nem para isso serve, os caras falam raça pura, que raça, cara, né? Bom, pode até ser, né? Porque se tratando
de um pensamento, de uma forma de ação como se tem, como esses caras têm, né? Possa até ser considerado uma raça, ou seja, um novo tipo de animal mesmo, né? Mas são pessoas que o quê, né? Se promovem em cima de uma ideia forjada, de uma ideia de superioridade, tá? Que não existe, certo? Um conceito que, assim como alguns outros conceitos, vem da Roma antiga, tá? E que não cabe, nunca coube para o mundo, o arianismo, né, a raça ariana, nunca coube para o mundo, né, no conceito daquilo que, na ideia ou no pensamento daquilo que nós aceitamos, que é o comum, né, que é o ser humano sem diferença, né, que é o ser humano com suas especificidades etênicas, de etnias, mas não é diferente do outro ser humano, né? Daí vem um bando de retardado, né, pregando a violência com relação a uma superioridade que não existe, certo? Existe na cabeça dele, de um bando de nazista louco na década no século passado, na década de 40, né, com mais um outro bando de idiota também lá que se achavam. Isso daí para eles pode ser isso, agora para a maioria não, cara. E nem vai, e nem tem de existir. Próxima aula nós damos continuidade ao nosso assunto aqui sobre discriminação, sobre preconceito, sobre etc, né? Segregação e outras mais, outros assuntos que têm uma relação a mais com isso daí, tá? Boa semana para vocês, até lá. Tchau.